Estamos aqui, revirando o baú das nossas memórias, das nossas emoções, contando um pouco a história da aventura que foi para a gente fazer medicina em Cuba. Então, eu vou começar essa história pelo Oséias, que foi o desbravador, o primeiro a ir para fazer medicina na ELAM. Certo, vou contar um pouquinho da minha história e experiência para vocês. Em maio de 1999, recebemos uma proposta de fazer medicina. Não é como seria fazer medicina em Cuba, em outro país, né? Ninguém sabia direito. Então, ficamos sabendo que o governo cubano, através da embaixada, ele ofereceu para o governo brasileiro, naquele então que era do senhor Fernando Henrique, 80 bolsas para fazer medicina em Cuba. O Fernando Henrique disse para o governo cubano que não precisava dessas bolsas de medicina, porque no Brasil tinha médicos sobrando e não queria as bolsas de medicina. O governo cubano, conhecendo a realidade do país, da pobreza, do Nordeste, dos lugares que não tinha médico, insistiu, através dos movimentos sociais, partidos de esquerdas, alguns partidos de direita até, né, oferecendo essas bolsas para fazer medicina. E no dia 30 de maio de 1999, estávamos no aeroporto para embarcar às 10 horas da noite, e uma turma de 80 brasileiros. 80 brasileiros que iam para Cuba, das mais diversas camadas da sociedade brasileira, dos mais diversos estados, aquele frio na barriga, ninguém se conhecia, ninguém sabia. Alguns movimentos tipo o MST, que foi o que me enviou para Cuba, éramos 12, então os 12 tinham vindo preparatória, se conhecia, né? Foi um momento de muita alegria, assim, de conhecer pessoas de outros movimentos que iam também. A família, né? Muitos moravam no Nordeste, a família não pôde despedir, somente até aconteceu um caso interessante que a única família que foi no aeroporto foi a minha família. Então, naquele dia, minha mãe, meu pai, meu avô, foi a mãe, o pai e o avô de todos os que estavam ali do MST, de chorar, de abraçar, de dar uma boa viagem, né? Tudo tranquilo. Então, quando cheguei, cada um tinha uma motivação para ir para Cuba. Uns queriam realmente ir pela medicina, outros queriam conhecer o socialismo cubano, outros queriam ir pela aventura, que é de morar fora de um país, né? A proposta da ELAM. E pouca gente sabia sobre sua proposta. A única coisa que eu sabia é que eu ia para Cuba fazer medicina e ia voltar depois de 7 anos, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem para estar indo e voltando todo ano, né? Que a passagem é cara. Chegando na ELAM, a primeira coisa que nos impressionou foi, não na ELAM, sim, no aeroporto já, né? A recepção dos cubanos. Estávamos primeiro perdidos, porque falávamos português e eles espanhol. E era um espanhol que todo mundo conhece, bem arrastado, né? Encontramos o Yuri no aeroporto, que era nosso preceptor lá, né? Que recebeu a gente, nosso instrutor, na verdade. E não entendemos nada do que ele falou. Simplesmente seguíamos para onde ele mandava. Para lá, bagá, 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 bagá. Enfim. Mas chegando a ELAM, tivemos uma grande recepção à delegação brasileira. Lá na ELAM, que é a Escola Latino-Americana de Medicina, já existia pessoas de vários países da América Central, como El Salvador, Belize, Guatemala, Honduras, que primeiro o projeto dela era para Centro-América, depois que expandiu para a América Latina, né? A delegação brasileira era muito esperada, porque todo mundo conhece a fora do Brasil, um país latino-americano, um dos maiores, né? Era muito esperado. Então, quando chegamos, uma coisa engraçada que vale ressaltar foi que todos estavam esperando com um grito de ordem, que nós pensávamos, né? Na tradução seria boas-vindas, mas era cloroquina. E todos gritavam cloroquina, cloroquina, nós, cloroquina. Não, mal sabíamos nós cloroquina. Graças. Era um medicamento que ia ter que ser tomado para ficar em quarentena, se tiver alguma doença, para tratamento da malária, todo esse processo aí. Mas enfim, no primeiro dia foi isso aí, muito abraço, muito beijo, os cubanos bem receptivos. O pessoal dos outros países fizeram uma noite cultural para receber a gente. Teve dança até de madrugada. E não tinha água para tomar banho, mas teve dança até de madrugada, né? Peculiaridades. E daí então, no outro dia, quando fomos recebidos realmente pelo reitor, pelos preceptores que iam dar aula, que começaram a explicar como foi o processo. Então ficamos
como todos éramos 80 brasileiros e não falávamos espanhol, a maioria, foi dividido um brasileiro para cada grupo de estudo da ELAM, porque eram vários grupos de estudos, né? Para ir treinando o espanhol. Naquele então, a ELAM estava recém-construída, ainda estava se construindo. O período do mais médico, do pré-médico, vocês conheceram logo, não tinha ainda. Era só terreno, só o esqueleto do prédio. E nós estudávamos de manhã e à tarde no trabalho voluntário, carregando pedra, tijolo, areia, batendo massa, para ajudar a construir aquele novo espaço que seria de laboratórios, de anatomia, de área de embriologia, aquele nova etapa para quando você chegasse estar preparado também. Assim, foi uma experiência muito rica da primeira turma. Poucas pessoas foram que desistiram, entendeu? Passamos várias dificuldades, assim, eu digo, mais do idioma, de adaptação, da família, mas assim, todos com o sonho de fazer medicina. Em Cuba foi que eu, particularmente, posso falar de mim agora, fui conhecer o que é o sentido de Latinoamérica. Eu não sabia que existiam outros países na América Latina. Sabia o que via na televisão, né? Machu Picchu, né? Do Chaves, Cancún, essas coisas, mas não sabia da realidade dos outros países da América Latina, como a pobreza no Peru. Não conhecia... América Central, Guatemala, Honduras, esses países para mim eram de um só, como a gente fala, né? Não conhecia essa realidade. Então foi através do ensino de medicina em Cuba que eu pude conhecer pessoas de vários países, né? Eu me formei no ano de 2006, né? Eu fiquei em Cuba 8 anos, ao invés de 7 anos, que é o normal, porque eu desisti num dos anos. Eu fui para Cuba, eu fui naquela pessoa que foi no Oba-Oba conhecer outro país. No primeiro momento, quando eu saí do Brasil. Conheci outro país, a realidade cubana, e depois, se não der certo, eu voltava. Fiquei 2 anos e decidi voltar ao Brasil, não queria mais fazer medicina. Foi quando eu, antes de voltar ao Brasil, eu fiz um trabalho com uma psicóloga lá na Irlanda. Mas por que você não conhece a ilha? Vá conhecer a ilha, vai conhecer Cuba, vai de Santiago a Pinar del Rio, conhece os cubanos, depois você decide e vai embora, não. Essa minha viagem demorou 1 ano. 1 ano de mochila, de caminhão, de hospedagem na casa dos cubanos. E aí, então... Desculpa. Tranquilo. Aí apaixonou. Aí não tive como voltar mais. Nem que fosse pra vir ao Brasil só fazer propaganda de Cuba. Eu acho que esse era o meu papel lá. E o cubano assim, não tem como falar daquele povo, que é um povo sofrido, um povo bloqueado, mas que todos os lugares que eu fui, todas as casas que eu cheguei, a recepção, eles davam o melhor que eles tinham. O melhor que aquele tinha naquele dia, eles procuravam oferecer para mim, mesmo que fosse o pequeno, né? Mas o melhor, quando não tinha, eu reunia a família e me recebiam. Então, assim, eu tive um encontro com o povo cubano. E como... Uma aluna hondurenha escreveu um livro sobre a Ilan e ela disse que se encontrar com o povo cubano é encontrar-se com o Fidel, entendeu? Assim, então todo lugar que você ia, você via, mesmo tendo os contra-revolucionários, mesmo o pessoal tá sofrendo, passando essa cidade, o sentido de patriotismo cubano é muito grande. Então eles passam isso, eles defendem a revolução, a conquista que eles tiveram e defendem Fidel com unhas e dentes. Claro, tem os descendentes que não gostavam tudo, mas eram muito pouco, né? Uma coisa muito inexpressiva. E em Cuba, assim, eu vivi momentos de compartilhar, de amor, de se importar com o próximo, de você dar aquilo que você tem, não aquilo que sobra, deu para você. E aquele de doação mesmo, de você não ter que se preocupar onde vai dormir, o que vai comer, o que não vai comer, que tá... Vai ter um jeito, sempre se arruma, né? E os cubanos sempre muito politizados, eu sempre converso, eu sempre discuto que hoje no Brasil, assim, conversa uma camada de jovens, fala sobre juventude, com idosos sobre o tema mais contemporâneo, não sei o que lá. Agora, com o povo cubano, tu pode conversar de qualquer tema, qualquer idade, que eles estão preparados para te responder e para dar uma aula para você sobre qualquer tema, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim, muito agradecedora. Quando eu voltei ao Brasil... novamente, né, depois me formei, fui trabalhar em áreas do interior no estado do Ceará, me revalidei meu diploma aqui no Ceará, né, fiz a especialização em medicina de família e comunidade aqui na Barra do Ceará e logo fui pro sertão fora do Ceará, fui trabalhar lá em Monsenhor Tabosa, numa comunidade indígena a 450 km da capital, e lá eu pude realmente
mostrar e demonstrar para aquela sociedade, não fui para aquele município não foi uma coisa muito boa, porque éramos 5 médicos, não era assim, era a Fernanda, que é formada em Cuba, a Martinha e o Joselito formado em Cuba e a Sueli formada em Cuba. Então eram 5 brasileiros formados em Cuba que trabalhavam no mesmo município. Então a gente tentou mostrar a realidade do atendimento, modificou a realidade do atendimento, modificou os usos de carbamazepina, muita coisa que no Brasil hoje em dia querem só, né? Empurrar a medicina com a barriga, na medicina de farmacológica, de exames, e nós conseguimos mudar um pouco a realidade daquele município, né? E trabalhando juntamente com a Secretaria de Saúde foi uma experiência muito boa. Nesse processo também de capacitação, de formação, eu também realizei um dos grandes sonhos meus, que é trabalhar com a comunidade ribeirinha indígena na Amazonas. Então, no ano de 95, eu fui pelo Provab para Guarantã do Norte, que é fronteira com o Pará, no coração da Amazonas, trabalhar como médico da saúde indígena. Fiquei 1 ano trabalhando lá pelo projeto. Foi uma experiência assim, com ribeirinhos, com comunidade indígena. Foi uma experiência assim, 1000 vezes maior que hoje. Tudo que eu sei, o que eu sou, o que eu proporciono para a comunidade. Eu trabalho pelo Mais Médico no município da Caucaia, no bairro da Jurema, né, uma área de alto risco ali, né, que poucos médicos querem chegar lá, porque tem assassinato, tem um monte de coisa, né? Mas assim, eu sempre fui muito aberto, tive a oportunidade de conhecer tudo isso pelo conhecimento que Cuba me deu, que para mim a medicina hoje em dia, ela não é uma barganha, entendeu? Assim, você é o médico, você é o que sabe tudo. Então a medicina, aquela medicina que o povo cubano nos ensinou mesmo, né? De poder estar trabalhando com a comunidade, trabalhando com as redes de apoio da comunidade, com a residência integrada. Eu fiz a residência integrada também, entendeu? Então, assim, não abre o leque de você pegar e aquele paciente que chegar 10 minutos atrasado, você não dá o esporro nele que ele chegou atrasado, mas assim, querer saber o porquê ele chegou atrasado, né? Ninguém sabe o que aconteceu na casa dele porque ele chegou atrasado, né? Eu sempre conto uma história que foi muito interessante, assim, que tinha uma paciente que ela se tratava há 20 anos por dor de cabeça. Sempre tinha lá no prontuário dela, paciente ela dor de cabeça. E mandou pro neurologista, mandou para todo que foi especialista, fez todos os exames. E nunca ninguém perguntou para ela como é que era a vida dela na família. Aí quando eu perguntei para ela, né, porque não vem só dor de cabeça, vem um paciente junto, né, vem uma pessoa. Aí ela já se danou no choro. Acho que a filha tinha sido morta, que o marido espancava ela. Então, quem não vai ter dor de cabeça desse jeito, né? Até eu teria dor de cabeça só de escutar a consulta dela. Então, assim, e isso somente Cuba mesmo que pôde me proporcionar essa oportunidade de conhecer e de poder passar um pouco dos conhecimentos que eu consegui adquirir lá, né? E serei eternamente grato, e tudo que a gente pode fazer através de Cuba, de falar, de divulgar, de vir e mostrar a realidade, né? Porque é para desmistificar um pouco essa história que Cuba é comunismo, come criancinha. No menino, a criança começando comida lá. Aí eram todos gordinhos, viu? Porque é o contrário que falam, né? Na Revolução Cubana, que passa fome. Não vi ninguém passando fome. Não vejo. Fala, mas são tudo magros. São magros que são preparados para o esporte, para a vida, né? Um monte de obesos, como McDonald's, todo dia estão lá, né? Aqueles gordos. Enfim. Mas Cuba me ensinou esse sentido de você trabalhar e atender um paciente sem perguntar para ele qual é a classe social dele, se tem plano de saúde, se não tem plano de saúde, você dá aquilo que você recebeu gratuitamente, né? Quase um sacerdócio, né? Você passar de graça aquilo que você recebeu. Coisa que muitas pessoas não entendem hoje em dia, mas que assim, mesmo a gente tendo um país como nós estamos hoje no Brasil, que dá a medicina cubana, ela não é muito estranho, engraçado, que eu acho que lá quando eu comecei a fazer uma residência em Porto Alegre, nós éramos criticados porque formado em Cuba, não sei o que lá, fizemos a prova da residência, os 4 primeiros foram os cubanos que passaram, né, os 4 primeiros, e mesmo assim não foi reconhecido pelo aquele colégio médico lá a residência, teve na justiça para fazer a residência meio que na marra, né? E eu me lembro até hoje que nas aulas que tinha sobre saúde coletiva, saúde pública, quando eu e os outros 3 companheiros estavam participando da aula, queriam responder uma pergunta, o professor não deixava, passava para outro. E o tema que ele estava dando era de um autor cubano. Então, assim, eles não aceitavam, mas o tema que ele estava trabalhando, saúde coletiva, era de um autor cubano, entendeu? Da questão do PSF, de quadro a quadro, todo esse processo aí. Então, assim, eu já falei demais já, mas pareceu falando mais aí.
Vai lá, João. Então, na sequência, não sei se o João já está muito emocionado para falar, mas assim, pegando um pouco o gancho, né? Porque o Osés foi em 99 e eu já fui em 2001. Então, em 2001 a recepção já estava um pouco mais arrumada, vamos dizer assim, né? Já tinha brasileiros que já tinham chegado, então o pessoal já preparava alguma coisa para receber a gente. No aeroporto era a mesma história, né? Tava a Madeline e o José, que eram os nossos tutores. A gente jurando que espanhol era muito fácil, parece muito com português, chega lá não entende nada. E no meu caso, a gente já ficava num outro espaço, que foi em Giron, que era uma escola em Praia, uma escola muito bonita, que era uma área que era uma escola religiosa, né, que depois da Revolução virou um espaço para todo mundo, né, não era só para religiosos, mas para todo mundo. E o mesmo esquema ainda da quarentena, da cloroquina, ainda se tomava cloroquina no meu tempo, porque em Cuba eles fazem, né, faz a imunização completa da gente e faz o tratamento para malária. Só que nesse mês da quarentena, eles tinham o cuidado de todo fim de semana sair para levar a gente. Então a gente foi para o Caianaço, né, para o Morro Cabana, foi para vários, a Copélia, então todos os clássicos assim turísticos, a gente foi através da própria escola, teve esse cuidado de ter os ônibus, levar todo mundo para conhecer os lugares e tudo mais. Então foi um mês assim que a gente foi bem cuidado assim. E é interessante porque é um momento que muito sensível, né? Que você tá ainda meio que, caramba, eu vim mesmo para cá, né? Como é que é isso? Família, tudo. O meu grupo era de 60 brasileiros. Eu fui pela Central de Movimentos Populares, éramos 3 da Central de Movimentos Populares, e é interessante porque você cria uma família, né? Porque até hoje o meu vínculo é muito forte, assim, com as meninas que eram do meu quarto, assim, é um sentimento de irmã mesmo, é uma irmã, um carinho de família que a gente leva. E aí a gente ficou o primeiro mês assim, né, mais cuidado, mais saindo só nos fins de semana, depois já ficou um pouco mais solto, depois de 6 meses a gente já foi morar na Elan, já estava tudo construído, né? A turma do Osés trabalhou bem, já estava tudo arrumado, já estava tudo organizado, a gente já não precisou meter a mão na massa, não, que já estava tudo bem estruturado. E assim, eu acho que do jeito que o Osés falou, né? Me chama a atenção, assim, o mundo, né? Eu não fui para Cuba, eu fui para o mundo. Porque quando eu cheguei lá já tinha países da África também integrados ao projeto, inclusive Estados Unidos, que foi um maior susto pra gente, assim, como assim americano aqui dentro da Elan? Como é que é isso, né? E existia, assim, um grupo que tinha todo um trabalho de solidariedade com Cuba e que tinha alunos estudando lá também. E esse sentimento, assim, de mundo, caramba, olha o tamanho do mundo, né? Olha a diversidade cultural, olha as histórias das pessoas, a comida, como é preparada a história daquela comida, né? E até a convivência nos quartos, assim, né? De cozinhar, de conhecer, entender um pouco mais através da rotina mesmo, da vivência do outro, você conhecer o país do outro, né? Você conviver com um venezuelano e ter a sensação de que você foi na Venezuela, né? Na Guatemala, na Nicarágua, enfim, Honduras. A gente vai conhecendo o mundo, literalmente, convivendo lá. E uma outra coisa, assim, é essa paixão pelo estudo. Que, assim, eu passei por professores que era pura paixão. Não era medicina, né? Infelizmente, aqui a gente se depara com um discurso assim, olha, a área boa para você fazer é a área de geriatria, porque se você olhar a pirâmide do Brasil, daqui a tantos anos você vai ter tantos idosos e o país não está preparado. Então o cara que for geriatra hoje é o cara que não vai perder. Sim, esse tipo de, pelo menos eu não senti esse tipo de coisa lá, entendeu? Era o estudo pela paixão de estudar. Então você tinha uma aula de bioquímica, com a Cardeá, inclusive, né? Que a gente escreveu o livro, pois é, né? que escreveu, era a autora do livro e foi ela que estava dando aula lá. E era, né, emocionante, assim, você queria ser ela quando crescer. Gente, eu quero ser igual essa mulher. Assim, eles alimentam muito na gente essa paixão pelo estudo, por querer saber, por querer fazer o melhor, né? E ter naquele paciente a oportunidade de dar o teu melhor. Opa, chegou a minha hora de ver se tudo aquilo que eu aprendi é isso mesmo e voltar para o livro de novo para ressignificar aquele estudo, né? Cada vez que você passa por alguém. Coisa que às vezes eu não sinto. E hoje, com o meu trabalho, que é a supervisão do programa, né? De ver o pessoal querendo chegar tarde, sair mais cedo,
né? Às vezes está discutindo um tema e tá muito interessado porque isso não vai cair em prova ou porque isso não vai dar dinheiro depois, para que está vendo isso? Então, assim, a gente fica, nossa, que diferente, né? Isso foi um legado muito importante, assim, para mim, E eu tinha um professor que ele dizia assim, se respeite acima de tudo, né? Tenha respeito por você, pelo que você estudou, pelo que você carrega. Então, você chegar num determinado local de saúde e dizer assim, eu não vou fazer pré-natal porque eu não tenho sonar, ele dizia, isso é falta de respeito a você mesmo, né? Você tem que ter a tua ferramenta de estudo, de atender o teu paciente a estudar também, aprimorar o teu conhecimento, porque a gente sai da medicina pronto para aprender, né? A gente não sai sabendo, a gente sai pronto para aprender. Agora sim, tudo isso vai fazer sentido, mas não sai pronto, né? Então, assim, a vida lá, esse mar de aventuras, que acho que se a gente for contar tudo a noite inteira, né? Não dá para contar todos os detalhes. Chegando aqui no Brasil, eu já cheguei em 2007, também toda a peleja da revalidação, cada universidade fazendo do jeito que quer, quando quer, cobrando quanto quer, né? Os processos de revalidação bem caros, R$2.000, R$1.500 por inscrição. Processos duvidosos, né, do ponto de vista mesmo da seleção, até que depois foi criado o Revalida, que por mais difícil que seja, de certo modo, criou pelo menos uma isonomia no país, né, de garantir que as condições iam ser iguais para todo mundo, porque na época que eu cheguei não era assim, tinha estado que fazia de um jeito, outro estado fazia de outro jeito, e quem tinha recurso, quem tinha grana, saía fazendo em todos os estados até passar, quem não tinha que aguardar um ano para tentar novamente outro processo de revalidação. Então, assim, na minha trajetória, eu considero que eu tive muita sorte, assim, porque eu cheguei em João Pessoa, o prefeito, na época, era um companheiro, uma pessoa que eu já conhecia de antes, assim, que queria fazer uma gestão diferente, queria fazer o SUS acontecer. E aí, assim, já foi outro desafio, né? Porque aí, não, você vai ser gestora de um território, né? O município era dividido em distritos sanitários. Não, você vai gerir um distrito sanitário. Então, corre para estudar a saúde pública, né? E vem todo aquele nó na cabeça de entender por que as coisas não andam, como é que o Brasil, com muito mais recurso, com muito mais estrutura, não consegue o que Cuba faz com tão pouco. E a gente vai dando aquele nó na cabeça, vai querendo que o coletivo seja desejante também, que as coisas deem certo. Então foi outra escola também para mim, né? Essa escola de gestão, de entender o sistema público brasileiro. Aí passei 3 anos como gestora, depois fui para a atenção básica, passei mais 2 anos e meio na atenção básica. Atualmente estou fazendo ambulatório e estou vendo um outro grande aprendizado que está sendo o programa Mais Médicos, que aí eu acho que o João fala mais disso do que a gente, né, João? Bom, começando do começo. Desde o começo, né? Então, quando vocês já estavam voltando, eu estava indo para Cuba praticamente, né? Eu sou da 6ª geração, fui para Cuba finalzinho em 2003, né? Ali iniciando 2004, foi. E aí, quando eu cheguei, eu já peguei um caminho feito, né? O Zé já tinha ajudado a construir, tu já também estava nesse bolo, estava usando. E assim, a gente passou por um processo já diferenciado, né? Já tinha uma estrutura, né, que tinha sido construída coletivamente pelos estudantes de vários países, né? Então, assim, para mim foi mais tranquilo nesse aspecto. Eram 6 anos, pelo menos, de experiências, né, de acúmulo de experiência que a Ilan já tinha, né? Se começou em 99 para 2006, então já tinha um corpo de professores com experiência, né? Já tinha toda uma construção aí de uma organicidade, né? E assim, eu lembro que quando eu cheguei, antes de ir para lá também, assim, o que me estimulou aí, primeiramente, foi a questão da história de Cuba, né? Dentro do movimento, nasci num assentamento praticamente do movimento no interior de São Paulo, e eu lembro que no ano 2000 eu li um livro do Fernando Pessoa, e aí ele tratava do tema a ilha, exato. E quando eu ia lendo ali, ia percorrendo Cuba, né, de Santiago, ou seja, de Pinar del Rio até Santiago, os lugares históricos, nas paisagens bonitas, o povo, a cultura, isso foi me encantando, né? E assim, 12 anos depois, eu consegui ir para esses lugares, né? Então, assim, isso me motivou
aí foi a primeira coisa que motivou para querer conhecer Cuba, o sistema cubano, a Havana, né? E isso foi uma coisa que motivou. Medicina, assim, não era o meu principal objetivo, né? Era mais essa coisa mais histórica. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, poxa, se eu for médico, com o status que um médico tem aqui no Brasil, eu posso contribuir ainda mais na luta, né, com as pessoas nos assentamentos, acampamentos. Vocês foram para Cuba e descobriram a medicina, né? E eu fui atrás da medicina e descobri Cuba. Pois é, então assim, essa coisa que foi assim bem interessante. E nesse descobrimento, assim, o primeiro e segundo ano para mim foi um pouco pesado, medicina, eu achava muito biomédico, números, eu não me encontrei assim com a bendita. Mas foi tão interessante porque na maneira que a gente ia conhecendo a população cubana, ia conhecendo, aprofundando o nosso conhecimento, e eu ia ficando me sentindo mais latino-americano, nessa identidade de Latinoamérica que eu não tinha quando eu estava no Brasil. Então isso foi me colocando uma responsabilidade, foi me vinculando mais com a área de saúde, né? E aí, assim, fui me apaixonando, né? E no terceiro ano, quando saí de Havana, fui para Camagüey, e aí cada vez mais vivendo entre os cubanos, porque até então a gente vivia num semi-internato, né? Era uma coisa fechada, segunda a sexta-feira, né? Vocês recordam como é que era? Conteúdo até sexta-feira à tarde, abria as porteiras, baracoa, não era assim? Pizza, pipa, etc. Então, assim, aquilo foi pesado para mim, entendeu? Assim, seminário e toda aquela carga horária. Quando eu vou para Camagüey, aí eu já pude também ir morar com os cubanos, não foi assim? Então foi uma coisa bem bacana, que eu fui me sentindo ainda mais, né, fazendo parte daquela sociedade. E aí atendendo, ou seja, corpo a corpo com as pessoas, isso foi dando... Você ficou na Amália também? Não, eu fiquei no Provincial, Hospital Provincial, né? É um bom hospital, mas eu sei que pelas falas de outros colegas, o Amália tinha tinha um corpo médico, tinha, né, mais disciplina, mas assim, foi muito boa a minha formação, eu acho assim que, né, eu aprendi bastante, principalmente na medicina, a questão técnica, o que eu percebo lá, e posso comparar com o Brasil, né, trabalhando com os internos, residentes, que eu trabalho na preceptoria também, além da supervisão do programa Mais Médico. Eu vejo que a densidade técnica ela é muito parecida, né? Agora, Cuba está muitos anos-luz na frente no que é as relações entre os profissionais, né? Essa coisa de um médico, um professor não querer competir com o outro, ou não compete com o outro parceiro, colega, né? E nem compete com seus educandos. Isso não existe, essa arrogância de querer esconder aquela coisa ali para que outros, né, não possam ter acesso e se igualar em nível ou até ultrapassar o nível de conhecimento. Então, assim, isso é muito forte, essa relação, tanto com os educandos quanto profissionais com os usuários do sistema de saúde cubano, né? Essa rede é muito boa, essa relação que se dá entre esse profissional, isso me encantou. Quando eu fui pro Provincial, dentro de um hospital, né? Ou seja, ali um atendimento que é hospitalar, mas essa relação, ela era próxima, ela tinha esse vínculo, né? Então, assim, uma das coisas que me marcou bastante. Eu tive a oportunidade de voltar algumas vezes depois que me formei. Terminei em 2010, consegui passar pelo processo aqui de revalidação em 2011 e logo em seguida, né, a Brigada Dessalines, né, da Via Campesina, que é uma brigada nossa do Movimento Sem Terra e outros movimentos populares do campo, tanto do Brasil como outros países também da América Latina, eles estavam recrutando pessoas, né, militantes, para poder trabalhar no Haiti. Então, aí novamente eu pude sentir ainda mais a força da Revolução Cubana, né? Porque chegando no Haiti, a gente foi trabalhar no interior, né, desse país, eu me encontrei com alguns médicos cubanos. E ainda tinha muita destruição, né, resíduo do terremoto de 2010, né? E a gente conversava com aquela população, o que aquela população dizia,
assim, quando a gente perguntava o que eles pensavam sobre aqueles outros estrangeiros que estavam ali. Porque, assim, a gente se deparava com 10 mil ONGs naquele país e a gente via que a miséria continuava do mesmo jeito. É como se fosse um mercado, né, da miséria. E a gente perguntava para os haitianos que a gente trabalhava junto, para os pacientes, os campesinos, o que eles achavam daquilo tudo ali. Eles odiavam aquele estrangeiro ali, mas quando falavam de saúde, todos, né, falavam bem da medicina cubana. E era impressionante que, como Cuba estava em todo o país, né, tanto com os hospitais e com médicos de famílias espalhados pelas montanhas, etc., era impressionante. Sempre tinha alguém nas conversas que tinha sido salvo por um médico cubano. Então, assim, eles tinham muita gratidão a essa questão, né, de a gente pensar da identidade latino-americana. Ela, para mim, ela foi resgatada ou foi me apresentada. Cuba foi o que fez isso, né? Eu acho que é um dos legados maiores que eu tenho. Hoje, assim, ser médico é uma coisa importante, me deixa em alguns espaços que eu não teria acesso, isso é certo, tem um status, mas eu acho que o que me fortalece e me faz ser diferença nos espaços onde eu vou é essa questão da medicina cubana, solidária, do internacionalismo. O João antes e o João depois. Foi, assim, é uma coisa tremenda. E eu acho que isso vem bastante vem, né, do Fidel, dessa questão de pensar uma saúde, um sistema de saúde público, não só para dentro de Cuba, senão para o mundo, né? Se a gente for pegar as brigadas internacionalistas de médicos, enfermeiros, professores, né, na educação e outras áreas, então a gente vê que isso não é uma teoria, simplesmente, é uma coisa bastante prática, né? E agora em 2017, no início, eu fui para lá para trabalhar como missionário, né, através do programa Mais Médico, através da OPAS e do Ministério da Saúde, e foi muito bacana, porque assim, eu voltei para a província onde eu fiquei a maior parte do tempo, Camagüey, né? E era um momento bem difícil aquele momento, porque de golpe, né, aqui no Brasil, estava iniciando, foi, né, o ano passado, na verdade, primeira vez que eu fui. E aí estava iniciando aquela coisa de golpe, e aí quando eu chego em Camagüey, eu como representante até então, coordenava a brigada de médico aí nessa província, e aí eu vou me apresentar com o Instituto, né, para o Instituto de Medicina, e os cubanos todos, né, ali naquela tensão, mais um médico vem representar o governo golpista aqui, e quando eu me apresento como João, que havia estudado ali, né, na Escola Latino-Americana de Medicina, as coisas foram ficando diferentes. Eles foram percebendo, poxa, é semente nossa, né? É um médico formado por nós, então é impossível esse médico vir aqui para fazer coxinhagem, né? Então, assim, foi muito bacana essa relação, porque todo aquele clima que tinha de tensão, aquele gelo a gente quebrou. Isso, no fato, não era só eu, tava a Paizinha também foi, a Jussara, a Analice. Então, assim, a gente conseguiu, né, fazer um belo trabalho. Então, e quando a gente estava dentro da sala de aula com os médicos cubanos, às vezes tinha professores nossos ali, né? Olha que coisa, a gente arrepiava assim quando a gente ficava conversando com a Analice, a Jussara e a Paizinha, né? Poxa, a gente estudou que um dia eles foram os nossos professores. Como que Fidel, quando pensou na escola latino-americana, né, e a Revolução Cubana deu subsídio, como que isso é forte, né? A gente até alguns anos estava aqui sentado assistindo aula, e hoje a gente está compartilhando aula para esses que foram nossos professores, outros foram colegas. Então, assim, é muito, muito forte. Eu acho que é uma gratidão que a gente tem, mas é uma gratidão que ela deve ser viva, né? Uma gratidão que deve trazer muita esperança, mas deve trazer ação também para a gente, né? No sentido da gente poder fazer também um pouco do legado que Cuba traz para a gente, né? Da gente, no espaço onde a gente está, nas comunidades, o lugar onde a gente está, seja no hospital, seja em subespecialidade, mas a gente tem que trazer essa medicina social, né? Essa medicina latino-americana, né? Então, assim, eu me sinto muito bem, assim, por esse campo de esses, né,
essa coisa grande que muitas vezes a gente não tem palavra para expressar, né? Então, assim, é uma gratidão eterna mesmo nesse sentido, assim, que é bastante emocionante, né? E aí temos tempo, diretor. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer, né, um resgate, assim. Acho que agora ninguém dorme, vai todo mundo meio querer mexer nas fotos, né? Vai começar a vir vários capítulos dessa história e a gente às vezes se pergunta por que a gente não escreve, né, um pouquinho sobre isso. No final a gente não tem, né, nada anotado. Acho que a gente podia pensar numa coisa assim. E quem sabe, né? Reunir de novo, tomar uns mojitos, fazer uma comida cubana que o Zé sabe fazer, um arroz com gris, algo assim. Chamar mais gente, enfim, né? Falando aqui. Então, aí assim, só resgatando um pouquinho do que o João estava falando, desse sentido de que Cuba nos ensinou, né? E é visível, por onde a gente passa hoje, por onde passou um médico cubano ou brasileiro, eu costumo dizer assim que eu sou brasileiro formado em Cuba, né? Eu sou um cubano que nasceu no Brasil, sempre costumo dizer assim, porque a nossa formação, a nossa vida aqui no Brasil, principalmente o pessoal que foi de movimentos sociais, que eram militantes mesmo, é muito similar à vida do cubano lá, entendeu? Ao contrário que nós não temos a oportunidade que eles têm lá, de estudar, porque assim, hoje aqui no Brasil você não consegue usar uma carreira em medicina, arquitetura, direito, tudo assim. Depois teve os governos, né, os governos passaram pelo PT, tem mais abertura, tudinho, bem ou mal, mas antigamente eu não conseguia. Na minha época, o meu sonho, por exemplo, eu nunca tive oportunidade. Tanto que quando eu consegui a bolsa de medicina, eu estava fazendo jornalismo já, que era a minha segunda opção, entendeu? Não desmerecendo jornalismo, mas abandonei o jornalismo e fui para medicina, que era naquele então como apareceu a oportunidade. Então, por onde você passa hoje e você fala, trabalhei em Fortinho, o João trabalhou em Aracati, né? Que é pertinho. E fala, o doutor João, aquele formado em Cuba. Todo mundo assim, é o cubano, você é cubano, né? Então, assim, mesmo você sendo brasileiro, você vira referência para aquele lugar. Porque assim, fala, de todos os médicos que passaram aqui, o cubano foi o melhor. O doutor fulano, a doutora fulano, que temos pessoas nossas por todo o Brasil, em vários lugares. Então, o Ceará, hoje em dia, é um berço, né? Dos médicos formados em medicina em Cuba, não a maioria, porque somos muitos, mas uma grande parte estamos aqui no Ceará. E por onde você passa, seja como o João falou, em hospital, fala, o doutor fulano deu plantão aqui, ele é formado em Cuba, ele é ótimo, e a doutora fulano, então todo mundo assim, deixa aquele legado. E mesmo aquelas pessoas que foram para Cuba, que foram de parquinho da primeira turma, né? Eu digo mais assim, depois a seleção vai ser mais refinada. Mas da primeira turma de pessoas que foi de partidos de direita mesmo, quando retornaram ao Brasil como médico, é uma outra visão, entendeu? De pelo menos dar, nem que esteja no particular, onde for, mas de dar um atendimento humanizado. Aquela escuta humanizada, entendeu? Porque não é nada, não adianta nada. A medicina cubana ela é muito... Nós vamos no escutar do paciente, no paciente de conversar, de discutir, de perguntar. Não é aquela coisa, chegou o paciente, tô com dor de cabeça, tá bom, então vamos pedir uma ressonância, uma TC de crânio, não vai pedir, metendo remédio e mandando embora. Então não, é aquela escuta qualificada, porque hoje em dia eu faço PSF, né, desde quando eu me formei. Eu me formei em 2010, faz 17 anos, 17 anos já, né, que eu faço, 7 anos, 17, em 2010. 7 anos que eu faço. Desculpa, 7 anos que eu faço PSF mesmo. Só estou trabalhando em outro lugar, mas nunca abandonei o PSF, sempre estou no PSF. Então, assim, 80% das minhas pacientes que vêm nas terças-feiras fazer o hiperdia, hipertensão arterial, elas querem conversar. Sabe assim? 80% é conversa. Você não levar no papo, no conversar assim daquela. São idosos que moram sozinhos, que não tomam remédio, que vivem com a pressão alterada, vivem com cuidado, né? Exatamente. Vivem com a diabetes alterada e não tem aquela pessoa que escute eles, né? Que fala, não, tem que ser assim. Ela, mas eu não sei o horário. Aí tu faz aquelas caixinhas com sol, calor. Então é toda aquela atenção qualificada de que você perde às vezes meia hora, 40 minutos numa conversa, mas salva uma vida.
e que hoje em dia alguns médicos não têm essa sensibilidade de parar, de querer escutar, tá olhando no horário ou tá no celular. Não tô criticando ninguém, mas enfim, só trazendo aqui à tona um pouco da nossa realidade. E que Cuba nos ensinou isso aí, entendeu? De ver o paciente como um todo, não como uma questão só de... E que eu acho que todo mundo vai levar esse legado para sempre, porque esteja onde tiver, falou mal de Cuba, eu vou pra briga. Não, e você falando essa história do atendimento, eu lembrei do Quintana, né? Porque assim, quem morou em Camagüey e ficou no Hospital Amália Simone e foi aluno Quintana, nunca mais vai esquecer. E a gente aprendia, né, quando está no terceiro ano, que você faz a anamnese, exame físico, exame complementar e discussão diagnóstica. E ele sempre fazia isso. Mas quem sabe o diagnóstico era o paciente. Porque ele dizia, a gente vai codificar essa informação para uma leitura médica. Mas é ele que vai te dizer. Então, se você não ouve o paciente, você não vai chegar no diagnóstico. Que é ele que vai te dizer o que ele tem. Você só vai codificar. Então, assim, ele sempre martelava nisso, sabe? De voltar. A gente, às vezes, estava falando de uma determinada patologia e discutia o diferencial, né? É isso, é aquilo, não é isso, porque não é isso. E ele, sim, mas quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é que sabe? A gente sempre, para fazer a gente entender que nunca abra mão de ouvir o paciente, porque é ele que vai te dizer o que ele tem. Ele traz o diagnóstico nas palavras dele, né? Nas palavras, na expressão do rosto, nos movimentos que ele está fazendo, né? Então, o exame físico não é a hora que você deita alguém numa maca e vai examinar, coisa que infelizmente a gente vê pouco, mas é o todo. É observar do jeito que ele entra, né? A forma como ele senta, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele olha, tudo isso está falando do diagnóstico que ele está dizendo, e você muitas vezes não está olhando para isso, né? Não está atento a isso. E a gente entender também como as situações propiciam as coisas, né? Porque eles afinaram muito a observação, o tato, né? A visão, para não esgotar os recursos, né? E hoje a gente vê um certo descompromisso, assim, de aleatoriamente pedir laboratório, aleatoriamente pedir exame de imagem. E não sei, tem até um colega que é professor que ele fala, francamente eu não sei se é insegurança do nosso ponto de vista semiológico, assim, eu falo nós porque eu estou me colocando na situação de todos os outros colegas, né? Do ponto de vista nosso, é fragilidade, a gente não confia na nossa, ou é porque a gente não está aplicando a semiologia, então a gente vai, né, para exame complementar. Eu não auscultei, então eu peço raio-x, né? Eu não palpei abdômen, então vai direto para um ultrassom, vai para uma ressonância, né? E isso, Cuba é muito intensa, né, nessa exploração. E volta muito para aquilo que eu estava falando no começo, assim, que para mim o aprendizado era a história do saber, sabe? Eu vou esgotar todas as possibilidades, porque o mais prazeroso, o mais gratificante era ver aquela situação resolvida, né? É ver aquele paciente sair. Isso é o maior resultado, né? Não é simplesmente, olha, aqui não faz isso não. Isso aqui a senhora vai para o psiquiatra, isso aqui a senhora vai resolver com o neuro. Não. Tinha que tentar entender e tentar resolver, porque esse era o ganho da gente, né? Essa sensação de recompensa, né? Quando tem esse atendimento assim concluído. Mas eu penso assim que tem muito a ver com o sistema também político e econômico, né? Tendo em vista que Cuba é socialista. Mas a outra coisa é a organização do sistema de saúde também, né? Tem um sistema muito bem montado, as redes funcionam muito bem, né? Desde na comunidade tem trabalho de promoção, tem equipes multiprofissionais que trabalham, né? A alimentação, atividade física, lazer, cultura, não é assim? Então é um conceito bem ampliado de saúde que é trabalhado, né? Assim, dentro do sistema de saúde cubano. E a outra coisa que eu vejo importante também é que, como é um país socialista e o governo detém esse controle através do MINSAP, que é o Ministério da Saúde, não existe essa barganha que você estava falando, né? Não sei se vocês estão de acordo. Assim, essa barganha de a gente estar no consultório e chegar, por exemplo, um representante de empresa farmacêutica cortando fila, querendo entrar na frente dos pacientes. Não, só 5 minutinhos, doutor, para mostrar um medicamento que é de ponta, tal, que vai ajudar em muito.
e no final ainda, né, além de ficar mais de 5 minutos, ainda sai dizendo, ó, dá uma ajudinha naquele medicamento, né? Dá uma ajudinha lá, tal, não sei o quê. Dá uma forcinha aí. Né? Exato. Acho que essa influência que a gente pega aqui já na ponta, mas e antes disso, dentro da academia, né? Os congressos que tem de medicina em Cuba, das diversas especialidades, não tem influência de empresas, patrocínio, como, né, a pediatria, né? Exato, assim por diante. Então, esses congressos, eles vão moldando a formação, né? E a própria entrada da empresa farmacêutica e esse complexo industrial dentro da formação do conteúdo de cada coisa, né? O que a gente aprendeu em farmacologia foi princípios ativos. E o que muitos colegas nossos aprendem aqui, estudantes de medicina aqui, nome fantasia. Não é assim? Muitos não sabem o que é amoxicilina, mas sabem o que é amoxil. Então, essa coisa da contaminação, né, da ciência, que até então, antes, um tempo foi arte, depois era ciência, agora é mercadoria, né? Eu acho que isso, assim, a gente não sofreu isso. Isso a gente traz no dia a dia, né? Eu acho que é um diferencial, né? Eu acho, e por isso também que no caso do programa Mais Médico, tem essa questão de outra filosofia. Quando é médico cubano, né, as categorias, as corporações médicas e outras que foram contra, também vai nessa linha, né, que é uma outra medicina que consegue, com a clínica, o exame físico, escutar, o examinar, consegue ter indicadores de saúde, né, com a rede de um sistema de saúde pública total, consegue ter indicadores de saúde tão quanto melhor que os norte-americanos ou Canadá ou países da Europa. Isso com coisas simples, né? Assim, ou seja, com a tecnologia leve, né? Exatamente, uma tecnologia que depende mais do ser humano ali do que do complexo industrial. Então essa formação, assim, ela é... E aí, dentro disso, se a gente for pegar os trabalhos de pesquisa que tem, né, de pessoas renomadas, por exemplo, como Juan Gervas, que é um cientista espanhol, médico de família, e que tem vários livros aí pelo mundo. Um dos livros dele, ele trata o seguinte, que ele fala que a quarta causa, ele comprova através de documentos, né, que a quarta causa de morte no mundo, mas entre parênteses, principalmente nos Estados Unidos, está relacionado com uma atitude do médico frente ao paciente, seja por um desleixo, uma omissão de atendimento, seja por indicar um exame desnecessário, seja por indicar um medicamento, né, de forma desnecessária. Então, ou seja, isso é uma coisa muito grave se a gente for pegar, né? E o que esse tema a gente não se debate no dia a dia, né? A gente fere o ego, né? Exatamente. Tem que salvar a vida, como que é assim, né? E aí, por outro lado, se a gente for pegar os trabalhos também, que estão muito bem embasados cientificamente, qual é o impacto que o trabalho do médico, só do médico, no processo de saúde e doença? Não chega a 12%. Então, por que o médico tem um status muito maior, acima de qualquer equipe multiprofissional ou outros profissionais de outras áreas, né? Quem que está por trás disso, dessa concentração do poder? Qual o interesse, né, está por trás disso? Porque quem é o prescritor? Né? Quem é o que solicita os exames, né? O carimbo super poderoso é o médico, né? Então vai ser sempre sobre ele essa influência do mercado, né? Muito mais do que os outros profissionais, né? Essa é a sacada, concentrou o poder para poder controlar e aí lucrar em cima disso, né? E isso a gente não percebe, não existe em Cuba, né? Essa mercadoria, a saúde como mercadoria. E não esquecer também de falar de Cuba que nem tudo foi medicina, né? Que conhecendo as pessoas de 25 países do mundo, né? Da África, América Latina, América Central, as noites culturais, né? O sarau, as leituras da poesia, o acampamento na beira da praia, né? Tudo isso aí foi, assim, eu acho que eu falo, sempre falo das trovas, né? Cuba me apresentou uma rama, assim, para mim, me formou uma pessoa
diferente do que eu planejava, do que eu nunca pensei na vida em si. Não só eu falo da questão da medicina em si, mas na questão da cultural mesmo, de conhecer pessoas como Mercedes Sosa, como Pablo Milanês, como Silvio Rodrigues, assim, Gabriel Garcia. São pessoas que eu acho que eu nunca conheceria na falta de oportunidade que eu tinha aqui no Brasil. Conhecia mais ou menos o livrinho que discutia na primária, né? O Guarani, não sei quem, isso aí. Mas, assim, pessoas que hoje eu falo, né? Num grupo de amigos, falam, você conhece fulano? Nunca nem ouviu falar. Conhece Beltrano? Nunca nem ouviu falar. Então, assim, Cuba me deu essa oportunidade, além de fazer medicina, porque lá tinha teatros, nunca fui num balé na minha vida, eu nem sabia o que era balé. E em Cuba tu vai num balé, um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores do mundo. E tinha não só... O bom de Cuba é assim, que por ser uma coisa, ele ser um país que não liga para status, como a gente estava falando aqui, quando acabava o balé, eu ia para parada de ônibus, o bailarino estava na parada de ônibus pegando o ônibus junto comigo, entendeu? Eu não tinha que fazer filas para tirar uma foto com ele, nem sabia, tirar foto comigo? Por que ia tirar foto comigo? Autógrafo, né? Autógrafo, que é isso, né? Ninguém não sabia, claro que ele sabia o que era, mas não tinha aquele assédio par de cubanos, né? Aquela coisa que nos ensinam a endeusar certas pessoas e desmerecer outras pessoas, né? Em Cuba tava ali junto, pegando o mesmo ônibus, eu, o bailarino, quem segurou os professores, quem segurou o telão, quem acendeu a luz e quem lavou o teatro. Tava todo mundo no mesmo ônibus indo para casa, entendeu? Então, assim, uma coisa eu fiquei... que foi tirando pra mim, não vai negar que o João tava comentando, no Brasil ser médico é ter status, né? Então um dia eu ia sempre de coche, né? Que era um transporte tradicional que tem lá em Cuba, que é carrocinha puxada por cavalo, charrete, ou queria ir de táxi, tá? E meu professor ia de bicicleta, né? Um dia eu via chegando de bicicleta, meu professor, que pra mim ele era o Ed Garcia, meu professor, assim, um deus da medicina, porque ele é muito bom, uma pessoa humana, e ele chegava de bicicleta, né? Como assim? Eu comprei minha bicicleta igual a dele também. Então, assim, o Aquiles, a diretora do hospital, a Mar, né, da Quintana, todos os médicos para nós eram assim, pessoas chegavam de bicicleta no hospital, entendeu? Assim, então, você vê a humildade da pessoa. E são, assim, master que estão em todos os seminários de medicina do mundo, com livros escritos, os livros que discute lá em Cuba de medicina, de família, também da bioquímica, como falou a Lídia, que todos são os professores que escreveram e eles que dão as aulas e vinham de bicicleta para o trabalho, entendeu? Então a humildade da pessoa de não ligar mesmo, de atender aquele paciente porque ama aquilo que faz e não tá querendo nada em troca. Então Cuba ensinou isso aí, foi um leque de oportunidades, me deixou uma pessoa mais culta, uma pessoa que não tá ligada agora assim para tabus que se bota, né, para conferências que se botam no mundo afora, né, e de apreciar a boa música, a trova, o bom livro, a poesia, a pintura. Então, assim, Cuba me transformou em outra pessoa, que eu não sei quem eu seria hoje. Essa história do perfil da pessoa médica, né? Eu acho tão engraçado porque eles falam assim, você fez aonde? Porque você não parece médico, né? Mas eles, no bom sentido. Aí eu falo, como assim? Não, mas não, entenda, não é no mau sentido, é porque conversou, escutou e não sei o que, a gente não vê isso hoje. E a gente tinha um filho de uma colega nossa que, né, às vezes precisava, né, já vai virando médico de família literalmente, né? Tá atendendo os vizinhos, amigos, todo mundo. E aí ela ligou que ele estava assim assado, não, traz ele para examinar, não sei o que, e ela falou, não, vamos tomar banho que a gente vai lá na tia Paula, não sei o que ela vai lhe ver, que ela é médica. Ele, não fale isso dela, viu? Ela é a minha tia Paula, não fale isso dela. Quer dizer, assim, era um xingamento, não fale que ela é médica, que ela é gente boa, ela não é médica não, ela é legal. Alguma coisa, João? Acho que é isso mesmo. É isso, por hoje. Ficaríamos a noite toda, fosse falar, né? Como já comentamos aqui, mas acho que deu pra gente relatar um pouquinho da nossa paixão por Cuba,
E assim, ninguém aqui é fanático de fechar os olhos para tudo que acontece, né? Ai, são trollados, fizeram lavagem cerebral. Ninguém tem lavagem cerebral. Eu acho que para conhecer Cuba, eu sempre falo isso aí, tava comentando com o João hoje, né? Que eu não gosto de falar mal de Cuba. Se vai falar, quem vai falar sou eu, porque eu vivi lá. Eu morei 8 anos, eu conheci a realidade, eu passei a necessidade, passei os furacão, passei, vocês não pegaram, mas eu peguei o período especial lá em Cuba, né? Que de especial não tinha nada, né? Como se dizem, que no período especial, os cubanos, olha só, pra vocês terem uma ideia, como a gente comentou, eles davam o melhor que eles tinham para os alunos da latino-americana, que é nosso colégio. E tinha meses a gente comer arroz, banana verde cozida e sopa de arroz e rebolinhozinho, né? Repolho era salada, né? Então isso aí o mês todinho. Mas aquilo era o melhor que os cubanos tinham, entendeu? Em muitas casas não tinha nem aquilo, porque era um período que não estava produzindo. Cuba é uma ilha, o terreno não produz muito, porque é um terreno rochoso. Então os cubanos davam o melhor que eles tinham para aquela família ali, que os cubanos adotavam a família latino-americana. Tanto que a gente vai para as províncias, depois muitos foram morar com cubano, todo esse processo aí. Então, assim, é uma coisa que, por nem que eu vivesse 1000 anos, nem que eu fizesse 1000 coisas a favor de Cuba, eu jamais poderia pagar isso aí. Por ser filho de um agricultor que saiu do interior. E não fala assim, não é questão só na questão financeira de pagar, na questão de ter melhorado como ser humano, de pessoa mesmo, assim. Porque, assim, eu não sei como aquele povo sobrevive, sinceramente. Eu não sei como sobrevive embaixo do embargo que tem com os Estados Unidos contra, né? De tudo querer derrubar contra Cuba. Tá abrindo bastante agora, ótimo. Tem que... Algumas coisas foi revista, né? Mas, assim, eu acho que... Voltando agora um pouco para a Tietade, eu acho que pessoas como Fidel nunca deveriam morrer, deveriam ser eternas e estar fazendo revoluções e revoluções. E a ideia dele, do Che, de formar a Elan, que foi uma coisa que veio lá, né? Anos luzes atrás, que eles nem imaginavam da dimensão que ia ter e o que teve, né? Tudo isso aí, eu acho que vai ser eternamente, vão ficar por onde passar. Para começar, não tem nenhum pra se esconder, né? Porque onde você passa, você é cubano? Aí fala, não, sou formado em Cuba. Porque você é cubano, né? Parece um pouquinho latino, não sei o que lá, e falador. Então, assim, a gente deixa a marca, não tem como não deixar a marca, né? E não tem como negar, dizer que não sou de Cuba, né? Assim, não tem como. Nem que você quiser, a gente não consegue esconder essa nossa nova identidade. Então pronto, fica combinado o morrito para a próxima rodada. Certeza. Morrito, fotos e arroz com gris. Chicharitas e música. Pronto. Fechado então, nossa primeira sessão de baú cubano. Esperamos ter mais oportunidades aí com o nosso diretor, que ele quiser chamar a gente para fazer mais vídeos. Estamos disponíveis para mexer no nosso baú de lembranças e revoluções.